Oi, meu nome é Murilo Leandro Marcos, sou médico de família, eu trabalho em Florianópolis, no Centro de Saúde Lagoa da Conceição. E estou aqui a convite do Movimento Nós Podemos para conversar sobre o ODS 3, Saúde e Bem-Estar para Todos e Todas. 5 dicas que podem contribuir, para a efetivação desse ODS. Acho que como o primeiro ponto que eu queria colocar é que a gente precisa mudar a forma de nascer. A gente vive um momento, então, de um grande número de cesarianas. Tem se falado muito sobre violência obstétrica, então sobre toda a violência que o sistema de saúde proporciona para a mulher e para o filho, ou para o contexto familiar logo no momento de nascimento. Então a gente precisa ter uma atenção diferenciada para o pré-natal, a gente precisa conversar com as pessoas sobre o desejo de ter filho, sobre o não desejo de ter filho. A gente vai precisar discutir aborto também, que faz parte dessa discussão. A gente precisa fortalecer os grupos de gestantes, os grupos de casais grávidos. A gente precisa fortalecer o movimento de doulas, de pessoas que se especializam em cuidar da mulher gestante, da família, desse momento tão especial da vida. E sem dúvida a gente precisa de uma nova formação, ou de uma reorientação da formação médica e da formação dos profissionais de saúde para aprender a lidar com o parto, com o nascimento de uma outra forma. A segunda dica que eu posso colocar está relacionada à alimentação. A gente trabalhar cada vez mais numa perspectiva da alimentação orgânica, da agricultura familiar, da alimentação que sabe de onde vem a comida, de uma alimentação que vai priorizar os alimentos naturais, que se chama hoje em dia de comida de verdade, de estímulo às hortas comunitárias, às hortas nos centros de saúde. Então, a gente retomar o movimento das pessoas plantarem a sua comida, plantarem também os seus remédios. O terceiro ponto que eu poderia contribuir também, acho que diz respeito à atividade física, E aí eu queria trazer a perspectiva das atividades corpo-mentais, assim, Tanto quanto a importância de mexer o corpo, para melhorar a capacidade cardiovascular, para reduzir a obesidade, para reduzir a incidência de doenças cardiovasculares, de doenças crônicas, não transmissíveis, hipertensão, diabetes, infartos, AVC, que trabalhem na perspectiva da meditação, na perspectiva do relaxamento, do centramento. Algumas dessas atividades elas vão fazer proporcionam uma experiência, uma vivência da espiritualidade também, que é uma outra característica, que está envolvida aí com a saúde. Um quarto ponto que eu acho que é importante também seria uma outra visão, a gente exercitar uma outra visão sobre drogas. E acho que nessa reavaliação a gente tem que reavaliar sobretudo, primeiramente a nossa relação com o álcool e com o cigarro, que são talvez as principais drogas, que estão legalizadas na nossa sociedade, e na maior parte dos países, que não por acaso são as substâncias que estão mais associadas com mortes, O cigarro muito associado com as mortes e com os problemas, cardiovasculares, respiratórios, e o álcool muito relacionado com muitos problemas de saúde, e também relacionado com as causas externas, com os acidentes de trânsito e com os outros problemas sociais aí que estão envolvidos, E eu acho que em relação às outras drogas a gente vai precisar fazer uma revolução mesmo de discussão sobre descriminalização, sobre regularização de uso de alguma dessas substâncias. Claro que não é simplesmente uma legalização pela legalização, elas causam muitos problemas, de várias ordens, E também não dá para descolar essa discussão da questão do tráfico de drogas, assim, Então, o tráfico de drogas, talvez um dos contextos aí da sociedade que mais gera violência, que mais gera desigualdade social, que mais gera morte também. Geralmente essas mortes muito associadas com pessoas pobres, muito mais com homens pretos, homens pobres, que na verdade são esses homens também que em maioria estão sendo presos, estão lotando as prisões também, muitas vezes por um porte pequeno de drogas, fica à mercê do policial enquadrar, ou do delegado enquadrar como tráfico ou não, ou seja, tem uma nuvem em cima disso, E eu acho que pelos vieses religiosos, pelos vieses culturais, da moral da sociedade, a gente não consegue avançar realmente numa discussão madura, assim, que não é fácil, é muito, muito complexa, porque ela envolve muitas áreas do conhecimento, é muito difícil fazer essa discussão. Mas não vai ser criando um tabu e não fazendo essa discussão que a gente vai conseguir avançar
nesse ponto. O quinto ponto seria reavaliar a relação dos sistemas de saúde com a indústria farmacêutica, né? Porque se por um lado a gente não pode negar a importância da indústria farmacêutica para o desenvolvimento de vacinas, para o desenvolvimento de medicamentos, no campo do diagnóstico, né, assim, de a gente conseguir entender mais sobre o corpo humano e aumentar nossas ferramentas terapêuticas, né, e aí salvando muitas vidas, né, então tem um lado que é muito positivo, né, que tem contribuído para o aumento da expectativa de vida, para a redução de sofrimento da sociedade e tal. Por um outro lado, a gente vê que, por exemplo, né, nos Estados Unidos, a terceira, né, ou segunda causa de morte está ligada à ação do sistema de saúde em relação às pessoas, né? O excesso de exames, o excesso de tratamento, o excesso de diagnóstico, né? Envolvido também erros médicos, né? Mas principalmente pelo excesso, né, da indústria farmacêutica, né? E aí, como a gente, fazendo uma avaliação mais complexa da sociedade, a indústria, né, enquanto dentro do sistema capitalista, ela precisa ganhar dinheiro, né, ela sobrevive em torno disso, né? Então essas relações elas começam a ficar muito misturadas, né? E o que era para ser uma alternativa de saúde vira muito mais uma propaganda de algo a ser consumido, né? Então a saúde se transformando muito mais como algo a ser comprado, né, do que um bem que a gente precisa cultivar, né? Eu acho que esse contexto de doença em que a gente vive, de medo de tudo, ele contribui para isso também, né? Para surgirem alternativas rápidas, fáceis, né? Assim, o tempo é curto, eu tenho medo de muitas coisas acontecendo, então um exame me diagnostica, uma pílula me salva e essa solução ela parece mais rápida, mas sem dúvida ela é no fim mais custosa e ela mantém a vida de formas muitas vezes questionáveis, assim, né? E aí cria esse conceito da saúde enquanto um comércio, né? Enquanto uma coisa a ser comprada, né? A negociada, e não uma coisa a ser refletida, né? Pensada, interagida com a natureza, interagida com o seu contexto, consigo próprio, com a sua família, envolvendo espiritualidade, envolvendo o seu trabalho, envolvendo acesso à renda, envolvendo o saneamento, né? E sim, envolvendo nessa complexidade que é a saúde. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que é um pouco do que eu queria contribuir e espero que a gente consiga, né? Nesses momentos de crise, né? Que é o que a gente vive, dizem, né? Que o ideograma, né? Chinês para crise, ele significa perigo e oportunidade, né? Então, que a gente consiga se acautelar, né? Que a gente consiga ter cuidado, né? Mas que esse cuidado não nos imobilize, mas muito mais nos faça pensar. E no momento de crise a gente precisa pensar diferente, né? Então, transcender alguns conceitos, né? Olhar os nossos preconceitos, né? Fazer essa autocrítica individual e coletiva e transcender, assim, né? Então, pensar o novo, pensar novas relações para a gente conseguir construir uma sociedade e uma humanidade mais saudável, assim. É isso.